Boa tarde, turminha da alegria! Como vocês estão? Estão bem? E aí, conseguiram fazer a atividade de ontem? Ontem a gente começou o nosso livro, né? Sobre os órgãos do sentido, falando sobre o tocar. E aí, vocês tocaram em bastante coisa em casa? Conseguiram tocar nas coisas? Leram um livro? Ou ouviram a Pro contando a história para fazer a atividade? Bom, eu espero que sim, que tenham conseguido. Qualquer coisa, pode mandar uma mensagem para a Pro, que a Pro ajuda, tá bom? Então, hoje a gente vai continuar ainda falando sobre o tocar, que é o sentido do tato, que a gente utiliza, né? Para sentir as coisas. A gente sente as coisas quando estão fria, quando está quente. Hoje, né? E nos outros dias agora está um pouquinho mais frio. E a gente sente isso na pele, não sente? Então, isso a gente sente porque lembra que no livrinho tava falando que a gente sente nas pontas dos dedos mais do que na palma da mão, mas na nossa pele a gente também sente. E a gente sente é porque a gente tem vários nervinhos, e esses nervinhos, eles mandam a informação para o nosso cérebro. E aí, essa informação passa para a gente. Por exemplo, se tá frio, o que a pele tá sentindo vai passar pro nosso cérebro e aí a gente vai querer se esquentar. Se a gente tá perto de algo que é muito quente, aí o nosso cérebro sabe por causa que tá sentindo pela pele e vai querer um lugar para se proteger, não é? E assim vai indo, pelo que a gente vai sentindo. A gente também sente coisas gostosas, como, por exemplo, algo que é macio, como um cobertor, né? Até a textura, por exemplo, de uma fruta ou de algo da nossa casa, né? A gente sente quando a gente passa a mão. Até mesmo um abraço quentinho da mamãe e do papai. Não é gostoso um abraço? A gente sente um outro. Quando a gente faz carinho no outro, a gente sente como é a pele do outro. É muito interessante a gente falar sobre o tato. Bom, mas chega um pouquinho de conversa e vamos para a explicação de hoje da nossa atividade, porque a atividade de hoje, ela é referente ao nosso livro. Então, a gente vai fazer atividade sobre o nosso livro Tocar, continuar, mas também a gente vai usar um pouquinho de matemática. Então, deixa eu já separadinho aí. Vamos lá então para a explicação? Bom, turminha, vamos lá para a explicação de hoje. Vocês vão pegar do saquinho a atividade de hoje, que é a atividade do dia 27, tá bom? E a gente vai utilizar também o livro de matemática, então se quiser deixar ele de ladinho um pouco, quando a gente precisar, você já está com ele perto para pegar, tá bom? Então, atividade do dia 27. Vocês vão ver que são duas folhinhas que a gente vai ter aí, tá bom? Então, a primeira parte dessa atividade, ela vai trabalhar com a música. Mas que música, Pro? A música que a gente usou ontem. Então, deixa um pouquinho essa folha e você vai pegar aquela música que estava na outra folha do nosso saquinho, que a gente usou ontem, a música dos polegares, tá bom? Então, você vai pegar a música dos polegares que você já tinha pintado os espacinhos e vai deixar junto com você, porque a gente vai utilizar ela para fazer essa atividade, tá bom? Então, nessa atividade aqui, tá falando que a gente vai usar a música dos polegares. Então, eu já tô com a minha música aqui, tá? Então, na questão A, vai falar assim, ó. Retire do texto os nomes dados a cada dedo. Então, ontem a gente aprendeu um pouquinho de quais são os nomes de cada dedo que a gente possui, né? Como a gente chama eles agora, né? Porque antes a gente chamava de fura-bolo, né? Dedo do meio, né? O mata-piolho, né? O mindinho, o seu vizinho. Mas dessa vez a gente vai colocar os nomes que a gente aprendeu. Que no caso, lembra da musiquinha que ele vai falar dos polegares, os indicadores, o dedos médios, os anelares e os mínimos, tá bom?
que são os nossos dedos. O mesmo vale para os nossos dedos do pé. Eles também têm o mesmo nome, tá bom, turminha? Então, aqui, nesse espaço, eu vou escrever o nome dos dedos, que é polegar, indicador, né? Então, eu vou pegar primeiro e vou achar onde está esses nomes aqui. Eu posso circular, tá bom? Se eu quiser, por exemplo, polegares, eu posso circular, pintar de outra cor para dar um destaque, porque eu vou escrever ali, ó. Vou pegar um verde aqui e vou pintar a palavra polegares, tá? Então, eu já achei uma. Então, achei uma, aí eu posso já escrever aqui nesse espacinho polegares. Ah, Pro, eu quero achar primeiro tudo, depois eu vou escrever, tá? Então, olha lá, polegares. Ali vai repetir de novo polegares, mas eu não preciso colocar de novo, porque um só já basta, tá? Então, polegares. E agora, vou atrás dos indicadores. Ah, aqui, ó, indicadores. Vou circular e vou pintar. Depois, eu vou nos dedos médios. Vou circular e vou pintar. Anelares, mínimos, tá bom? Então, depois que eu circulei, achei, eu vou escrever aqui um atrás do outro, tá? Escrevo um, depois eu escrevo o outro. Se quiser separar com um tracinho, é bem legal. Ou se não, usa vírgula, tá bom, turminha? Por exemplo, vou escrever aqui, polegares. Pronto. Eu posso usar ou um tracinho, tá? Para escrever o próximo. Se eu não quiser o tracinho, eu posso usar, peraí aqui, a vírgula, tá bom? Aí, vou para a próxima. B. Por que você acha que o indicador tem a fama de ser o fura-bolo? Olha lá, esse aqui, ó, é o indicador. Por que será que ele tem a fama de ser fura-bolo, hein? Por que será fura-bolo? O que a gente faz quando vê um bolo bem bonito, com glacê ou com cobertura de chocolate? O que a gente faz com o dedinho, o indicador? A gente não vai lá e dá uma passada naquele bolo ou vai lá e fura um pedacinho do bolo com esse dedinho, depois dá uma lambidinha? Por que será, então, que você acha que ele chama assim? Pensa aí com a mamãe, com o papai, e aí você vai escrever aqui, tá bom? Pra Pro, por que que ele chama, tem essa fama de fura-bolo. Quando eu terminar essa, eu vou pra C. A C fala assim, ó. Contando os dedos das mãos e dos pés, quantos dedos temos ao todo? Se for preciso, use seus dedinhos para contar. Então, olha lá. Quantos dedos eu tenho na minha mão? Eu vou contar se eu precisar, tá bom? Vou contar e vou colocar aqui. Então, quantos dedos eu tenho? Ah, a Pro já sabe, ela tem 10 dedos. Então, a Pro vai colocar 10 aqui, tá bom? Então, só que aqui só tá o dedo da minha mão. E quantos dedos será que a Pro tem no pé? A Pro também já sabe. Quem precisar, conta lá os dedos do pé. E aí, você vai colocar aqui. A Pro também tem 10 dedos nos pés. Então, olha lá. Então, 10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés. Quanto será que vai dar isso tudo junto? Eu posso pôr 10 na cabeça, colocar mais 10 na mão e contar. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E aí, eu vou contando até descobrir o resultado e vou colocar aqui. Quero ver quem é esperto de adivinhar quanto que dá 10 mais 10, ok? Se precisar da ajuda dos outros dedinhos, pode utilizar. Quando eu terminar a C, eu vou para D, tá? Então, na D, olha lá o que tá falando aqui. Nas páginas 54 e 55 do livro de matemática,
tem algumas atividades muito legais. Mostre que você está craque na contagem dos dedinhos e complete as atividades desta página. Então, é atividade no livro de matemática. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar essa folhinha minha um pouquinho de lado e vou pegar o meu livro de matemática, tá bom? Então, eu vou pegar meu livro de matemática e vou abrir na página 54. A Pro já tá com a folha dela aqui do livro de matemática, igual o de vocês, tá? Só muda que da Pro não tá colorido, mas é a mesma coisa. Olha lá, no livro de matemática, na página 54, olha como eu formo 54. É o 5 e o 4, tá? Então, lá a gente vai ver que tá falando sobre juntando quantidades. Então, olha lá, na primeira questão, ele vai falar o seguinte. Deixa eu pegar a folha certinho para vocês. Léo tem vários brinquedos, 5 carrinhos, 4 bolas, 3 robôs e 2 aviões. Meu Deus, quanto brinquedo esse Léo tem, né? Vamos desenhar os brinquedos. Então, nesse espacinho que eu tenho aqui, turminha, eu tenho que desenhar 5 carrinhos. Para caber tudo, desenha em fileirinha, tá bom, turminha? Então, eu desenho 5 carrinhos aqui, depois eu desenho 4 bolas embaixo, 3 robozinhos e 2 aviões, tá? Depois que eu terminar de desenhar, eu vou colorir, tá bom, turminha? Ou pode deixar para colorir depois que terminar todas as respostas, tá? Aí, aqui tá perguntando assim: são quantos brinquedos ao todo? Ao todo, é eu contar tudo, todos os brinquedos dele. Então, eu vou ter que ver quanto que dá tudo que eu desenhei aqui. Mas, para isso, eu tenho que fazer certinho o desenho. Eu tenho que colocar 5 carrinhos, 4 bolas, 3 robôs e 2 aviões. E aí, eu vou contar todos os brinquedos daqui, que vai dar uma quantidade, um número, e eu vou colocar aqui, tá bom, turminha? Quando eu terminar essa, eu vou para número 2. Olha o que tá falando na número 2. Um castelo tem 3 torres e cada torre tem 4 janelas. Nossa, que castelo enorme! Vocês já viram algum castelo alguma vez na televisão ou em algum lugar? Eu já vi um castelo, mas foi pela televisão. E algumas imagens na internet, mas pessoalmente eu nunca vi um castelo. Mas dá para imaginar como que é um, né? Então, olha lá, aqui tá falando que esse castelo tem 3 torres e cada torre tem 4 janelas. Então, eu vou ter que desenhar esse castelo. Então, eu teria que fazer um castelo bem bonito com 3 torres e cada torre eu tenho que colocar 4 janelas. Não posso esquecer que tem 3 torres e 4 janelas, tá bom? Cada torre, tá? Tem 4 janelas. Então, lembra daqueles castelos que tem aquela torre, por exemplo, que ficava Rapunzel? Então, nessa torre, ela tem que ter 4 janelinhas. Então, cada torre vai ter 4 janelinhas, tá? Então, qual é o total de janela nas torres desse castelo? Depois que eu desenhar um castelo que tenha 3 torres e cada torre tem 4 janelas, 4 janelas e 4 janelas, eu vou contar as janelas e aí eu vou colocar o resultado aqui, tá bom? Quando eu terminar essa, eu vou para próxima atividade. Ai, que delícia! Eu acho que vocês vão conseguir fazer isso aqui tão rapidinho, porque vocês são espertos. Na 3, fala assim, ó. Há 6 ovos no prato. Olha lá. Tem 6 ovinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desenhe outros 3. Então, nesse espacinho aqui, eu vou desenhar mais 3 ovos, né? E aí, agora, eu preciso saber qual é o total de ovos. Então, eu vou juntar, eu vou somar.
Então, eu já tinha 6 ovos, né? Agora, eu coloquei mais 3, ó. Coloquei mais 3. Quanto será que vai dar? Eu vou ter que contar. E quando eu contar, eu vou descobrir, e aí eu vou colocar o resultado aqui. E aí, eu acabei a página 54 e vou para a página 55, tá bom, turminha? Então, terminando a página 54, eu vou para a página 55. A gente não estava fazendo continha com o dedo? Olha lá, nessa atividade aqui, a gente vai continuar fazendo continha usando os dedos. Então, vamos lá para a questão número 4 da página 55. Na 4 fala assim: se você levanta 2 dedos em uma mão e 3 dedos na outra mão, olha lá, ela levantou 2 dedos numa mão e depois levantou mais 3 dedos na outra mão. Juntando todos os dedos, terá 5 dedos levantados. Então, ela tinha 2 dedos levantados nessa mão e depois ela levantou mais 3 e ela juntou. Quando eu junto, eu conto os dedos levantados. Quantos dedos a Pro tem levantado? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela juntou a quantidade de dedos levantados, tá? Então, isso é o que tá mostrando na imagem. E aqui embaixo fala assim, ó, que 2 mais 3 dá... Quanto que deu que a gente contou? 5. Então, eu vou colocar o resultado aqui, tá bom? Lembra de colocar o número do lado certinho. Agora, aqui tá falando assim, ó, vamos ver. Agora, observe as imagens e complete informando quantos são os dedos levantados. Então, ó, ela levantou 2 dedos aqui e depois ela levantou 5 dedos aqui e juntou. Quanto será que vai dar? Vou contar os dedos levantados e vou colocar a resposta aqui, tá bom? Aí, na outra, ela levantou 3 dedos desse lado e 5 dedos deste lado. O que eu vou fazer? Vou juntar os dedinhos um pertinho do outro e vou contar os dedos levantados. Terminando de contar os dedos levantados, eu vou colocar a resposta aqui, ok? E aí, eu vou descobrir quanto que dá 3 mais 5, tá? Aí, eu vou para a última. Olha, agora não tem mais imagem, turminha. Agora, eu vou ter que usar só os meus dedinhos. Então, use seus dedos e complete. Tá falando assim, 2 mais 4 dá... Então, eu vou ter que pegar 2 mais 4, vai dar quanto? Vou juntar e vou descobrir. Vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Descobri a primeira, ó. Deu 6, ok? Agora, eu vou para B. 5 mais 4. 5 mais 4. Eu vou contar os meus dedinhos levantados e vou colocar a resposta. A C. 3 mais 2. Vou contar e vou colocar a resposta. 4 mais 4. Vou contar e colocar a resposta. E aí, eu terminei as páginas no livro de matemática. Terminando as páginas no livro de matemática, turminha, eu vou deixar o meu livro de lado um pouco e vou voltar lá para a folhinha onde eu estava, tá bom? Então, olha lá. A questão D, a gente acabou de responder toda. A gente já fez o livro de matemática, a página 55 e a página 54 e a página 55. Agora, a gente vai fazer a questão E, que fala assim, ó. Para descontrair, coloque a mãozinha e o pezinho na folha sulfite e peça para a mamãe fazer o contorno. Depois, use sua criatividade e faça um desenho com esses contornos. Então, aqui atrás, turminha, é uma folha sulfite que eu vou contornar.
Por exemplo, a mão da Pro é uma mão muito grande, então só ia caber aqui na frente a mão da Pro. Aí, o que a Pro ia fazer? A Pro contorna a mãozinha dela aqui. Se eu quiser ou em pé ou deitada, eu que escolho, tá bom? Vocês que escolhem como que vocês querem. Aí, pede, contorna aqui, ó, toda a mãozinha, vocês, ou se precisar, pede ajuda pra mamãe ou pro papai, tá bom? Mas eu acho que vocês conseguem, sim. E aí, depois de contornar toda a mãozinha, eu vou ter o contorno da minha mão. Aí, eu posso fechar aqui embaixo, se eu quiser, e depois eu vou ter que fazer algum desenho usando a imagem da minha mão. Aí, eu vou ter que pensar em algo criativo, tá bom, turminha? Pra fazer com a minha mão, tá? Pode ser animal, pode ser pessoa, pode ser natureza, sei lá, inventar algo aí que vocês são muito criativos e conseguem imaginar alguma coisa com a mão de vocês. Depois que eu terminar a minha mão e desenhar, eu posso ir para o meu pé, tá? Então, o meu pé, se não couber daquele lado, eu tenho a folha aqui atrás. Aí, eu ponho o meu pé, ponho a folhinha no chão, deixa eu focar, aí, ponho a folhinha no chão, e aí eu ponho o meu pezinho em cima, e aí contorna, tá bom? Do jeitinho que vocês vão usar, se é desse lado ou se é desse lado, tá? A folha. E aí, vocês usem a sua criatividade para fazer alguma coisa com o contorno do pé de vocês e da mão de vocês. É isso, turminha, por hoje. E aí, turminha, conseguiu fazer a atividade de hoje? Bom, a Pro explicou, mas se surgir alguma dúvida, não tem problema. Chama a Pro, que a Pro ajuda vocês, tá bom? Tá tudo explicadinho. Lembrando que hoje teve uma atividade diferenciada lá no final. Se vocês quiserem tirar uma fotinho, mandar para a Pro desse registro dessa atividade, ou até mesmo das brincadeiras de ontem. Quem não conseguiu mandar ainda e for fazer hoje a brincadeira ou fez ontem, tira uma fotinha e manda para a Pro para deixar registrado esse momento tão gostoso. Um beijão para vocês e até amanhã.